libertação em 2021. O rompimento com a negatividade. Como romper padrões antigos pode lhe ajudar a melhorar a sua vida. Vamos falar sobre isso? Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. O que é essa libertação em 2021? Título bombástico para chamar a atenção. O rompimento com a negatividade. Bem, nós estamos aí adentrando, já estamos no segundo mês de mais um ano, e nós temos que ter mais elementos, para nós progredirmos, para nós chegarmos no final do ano e pensar assim, eu me transformei. Nem que seja 1%, 2%, 10%, 50% se tivermos muita sorte, mas é o nosso esforço é que conta, é a nossa decisão é que conta. E o que nós vamos falar sobre essa libertação, esse rompimento com o negativo? O primeiro aspecto humano em se pensar com o rompimento com o negativo, com a libertação, é acreditar que é no outro que está o problema da negatividade da minha vida, né? Então é o vizinho invejoso, é o parente invejoso, ou o parente negativo que sempre me olha com um mal olhado, é uma pessoa que não gosta de mim e fez um trabalho, um feitiço, coisa do tipo. Então, nós sempre colocamos a negatividade no outro, né? Não está em nós, é o outro. É o outro que é negativo e traz isso para dentro de nós. Muitos médios até dizem assim, olha, estou sentindo agora uma coisa muito negativa vindo. Muitas vezes sim, realmente sente, mas existem às vezes os padrões energéticos de aceitação. Isso quando não é ele mesmo que está produzindo esse padrão negativo e acredita até que está vindo de outro. Tá? E aí, é claro, depende do seu modus operandi de vida, como ele vive para estar gerando esse padrão negativo. Tem uma vivência na negatividade, em ações negativas. Bem, mas nós não viemos aqui para falar sobre isso aí. Vejam, este rompimento é você fazer uma análise na sua vida. Pensar, vamos fazer de uma forma bem básica e simples. Você pode pegar um papelzinho lá, um caderninho, e você fazer uma lista de coisas que você acha que realmente lhe prejudicaram na vida. Quais foram os momentos chaves que lhe prejudicaram na vida? Então você vai pegar um caderninho, estou dando um exemplo aqui, né? Esse aqui é um caderno de anotação meu. E aí você vai colocar, olha, eu acho que essa negatividade da minha vida é porque quando eu era criança e até hoje, a minha mãe nunca me amou. Ou ela não amou o bastante, o quanto eu acho que deveria ter amado. Ou esse pensamento em relação ao pai ou à família de modo geral. E aí nós colocamos dessa forma. Então isso para mim é uma situação negativa que eu quero romper. Mas veja, quando as pessoas falam em romper com uma situação negativa, o que seria isso? Você vai brigar com a sua família, você vai mandar eles embora, ou você vai embora, ou sei lá o que você vai fazer. Não seria isso, gente. Não é esse o rompimento. O rompimento é energético. O rompimento é no campo dos sentimentos aprisionadores. Que sentimentos são esses? Você, lá dentro de você, você tem o seu ego, o seu eu. E esse seu eu, esse seu ego, como muitas pessoas falam, ele tem exigências. Ele tem padrões que ele instituiu. Eu quero ser amado X% e desta forma. Eu quero que as minhas provas de amor tem que ser desta forma. Isso para mim é prova de amor. Fora disso aqui não é. Então, nós instituímos formas que nós idealizamos de acordo com modelos que vieram de outras encarnações, que estão ali na nossa personalidade, na nossa mente, ou de acordo com exemplos que nós vimos fora, e podem até ser exemplos que nós vimos fora, porém mal traduzidos pela nossa própria mente. E aí nós colocamos essas exigências. E aí nós culpamos o outro
por não ter cumprido essas exigências. Talvez muitos ainda digam, mas Anderson, veja bem, quando eu era jovem, minha mãe era muito má comigo. Ah, minha mãe preferia a minha irmã, o meu irmão, em vez de mim. Mas veja, você é que se permite hoje não progredir em sua vida, seja espiritual, material, em diversos aspectos, por causa desses pensamentos. Essa vida que você conheceu ficou lá atrás. Ah, mas Anderson, isso acontece hoje ainda. É você que aceita. É você que aceita. É você que permite. Quem disse que a outra pessoa é obrigada a lhe amar? Não é. Se ela não ama, é uma falha dela, não é uma falha sua. É uma problemática dela, ela que vai ter que superar. Eu sei que lá dentro de você pode dizer assim, mas olha, mas todo mundo tem uma mãe, todo mundo tem um pai. Mas às vezes nós temos que entender que certas coisas não dão certo neste momento. Você diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Não é assim? A música lá do Renato Russo, tá? Eles são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Você vai... Isso é a continuação da letra do Renato Russo. Você vai querer ser como eles? Você vai basear a sua vida neles? Na vida nós temos que aprender que os bons exemplos nós copiamos, os maus exemplos não. Nós não precisamos fazer com que outras pessoas sofram na nossa vida por causa dos nossos exemplos passados. Então eu vou ser amargo com os meus filhos porque foi assim que eu fui criado, com uma vida amarga. É isso que você vai oferecer? Você só vai estar continuando a mesma corrente lá atrás que você tanto culpa que foi outro, mas você está reproduzindo. Você está criando reflexo. E muitas vezes nós criamos reflexos em outras situações. A gente está nesse exemplo, né, do pai e mãe da criação, mas isso se envolve com muitas coisas, né? Vejam que nós repetimos o comportamento. E se muitas vezes nós não repetimos o comportamento, nós somos afetados pelo comportamento que nós sofremos como uma espécie de submissão. Vejam, submissão, a palavra por si só é uma coisa negativa. Nós não temos que nos submeter a nada. Existem regras, por exemplo, né? Vamos falar de regras então. Existem regras que nós aceitamos porque coerentemente, por uma razão, nós acreditamos que aquilo é justo, é coerente, é certo, então nós cumprimos. Tá? Porém, certos tipos de situações que são impostas, que querem de você a submissão, não são boas. Uma relação que exige de você a submissão é boa? Ah, mas é pai e mãe. Não existe submissão entre pai e mãe. Entre os pais e o filho. Existe amor. Os pais amam, você aceita esse amor e você se deixa ser guiado por eles por amor. Pelo carinho, pelo respeito, pelo exemplo que eles lhe dão. Vejam que isso é uma interpretação que nós podemos modificar para o entendimento da vida. Tá? Isso remete a um exemplo muito simples, né? Que nós observamos na religião. Né? Por exemplo, na religião as pessoas muitas vezes não olham lá para o Antigo Testamento e dizem assim, nós temos que ter temor de Deus. Ora, se Deus é para ser temido, então é porque ele não é bom. Mas se Deus é amor infinito, então não é para ser temido. Então existe um erro de interpretação em algum lugar. E o erro estava lá atrás. Deus não é para ser temido, Deus não é para ter exércitos, Deus não é para esmagar os inimigos, esmagar a cabeça, cortar a cabeça dos inimigos, como era aqueles exemplos de linguagem que tinha lá no Velho Testamento, né? Esse não era o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é o Deus de amor, o Deus de consciência, o Deus de criação, o Deus de abundância, de multiplicação, do amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o Deus verdadeiro. Então, quando a gente confunde a opressão, a submissão com amor, com respeito, não é bom. É negativo. E isso cria reflexos para o resto da nossa vida.
E aí isso cria um outro fator. Nós ficamos fechados para diversas situações. E as nossas expressões de inteligência, de criatividade, elas não saem para fora. A nossa própria comunicação simples deixa de ser expressa claramente. Por quê? Porque nós confundimos respeito com submissão, organização, ordem com submissão, respeito com medo, amor com medo, né? Então, vejam que são coisas diferentes. Isso reflete lá na frente, né? Por exemplo, você vai para um emprego e vai trabalhar lá numa empresa, e aí você tem um patrão que é muito exigente, e aí você, como você teve uma criação rígida, mesmo que tenha sido carinhosa, né? Mas ainda assim rígida, e aí você confundia amor com submissão aos pais, aquela submissão que é uma coisa sem questionar, sem pensar, você vai acabar o quê? Se submetendo às situações negativas e aceitando, porque você confunde com o respeito. Enquanto que, se você fosse uma pessoa mais aberta, sem se prender a esses padrões negativos, com uma consciência mais aberta, você se comunicaria mais tranquilamente, sem o medo, sem estar preso a situações. Olha, não vou falar porque eu posso ser mal interpretado, eu tenho que respeitar. Não confunda, falar a verdade, se comunicar não é desrespeitar. Omitir uma situação é tão ruim quanto desrespeitar. Então é muito melhor você, por exemplo, se comunicar do que omitir algo porque você não vai falar, porque não quer que a outra pessoa se sinta, digamos assim, combatida, se sinta oprimida. Você não está oprimindo. É uma questão de se exprimir, falar a verdade. E falar a verdade não é ofender. Tá? Porque muitas pessoas confundem falar verdades com ofender. E aproveitam esse falar verdades para ofender e diminuir. Não é assim. Não é disso que nós estamos falando. Então, vejam que nós precisamos de uma tradução para os nossos sentimentos, de forma a abrir a nossa consciência. Que esses sentimentos que nos aprisionam lá atrás, do ser oprimido, de ser o filho que não era tão querido quanto o outro irmão, de ser aquele que na escola as crianças riam porque era isso, porque era aquilo, né? Porque cada um tem a sua razão, né? Que se fala tanto do bullying, né? Isso tudo vem se trazendo, nós carregamos sacolas nas costas com esses medos, com esses apegos, com essas coisas que ficaram lá atrás. E nós não precisamos disso. Eu mesmo tive que aprender muitas coisas e ainda aprendo na vida, né? A me libertar de situações, de pesos desnecessários que lá atrás existiam e eu ficava me culpando, eu ficava me arrastando. E isso, gente, é incrível como energeticamente se reflete nas nossas oportunidades de vida, no nosso crescimento financeiro, no nosso crescimento pessoal, mental, na nossa inteligência, na nossa criatividade, na nossa capacidade espiritual, na nossa capacidade energética. Por quê? Eu sempre faço essa brincadeira, né? Que nós empilhamos as razões negativas para justificar o nosso comportamento, as nossas perdas, as situações erradas da nossa vida. Vamos pegar agora em 2021 uma espátula e vamos raspar essas coisas da nossa vida, essas opressões lá do passado, essas magoazinhas. A gente coleciona, né? Vocês já viram um pote com aquelas... a gente chama aqui em Santa Catarina, na minha cidade, de peca, né? Mas é aquela bolinha de gude, aquela bolinha de vidro. Vocês imaginam um pote daquilo cheio daquelas bolinhas? Parece que a nossa mente é cheia de tem um pote daquela de bolinha reservado num canto que é só as pequenas mágoas. Então elas ficam lá armazenadinhas. O dia que o amiguinho não dividiu o sanduíche, o dia que aconteceu tal coisa e você ficou muito triste, todas essas coisas ficaram para trás. Agora você é uma nova pessoa, você precisa renascer, renunciar a todas essas coisas que ficaram para trás. Acabou. Você pode desistir. O quanto tempo você vai querer ficar carregando? Você sabe por que os obsessores perseguem as pessoas? Porque eles têm
as mesmas coisas guardadas. Eles têm o pote das bolinhas de gude das suas mágoas. E por isso que eles perseguem as pessoas. E vejam que as nossas mágoas, vamos dar um outro exemplo? Vamos dar um exemplo como se fosse um livro. A gente anota ali todas as mágoas, né? As tristezas, as decepções, as vezes que eu fui traído, enganado, judiado, batido, né? Então a gente guarda ali. E você faz o quê? Ó, se abraça. E de vez em quando ainda você revisita, né? Olha, fui magoado aqui. Olha como eu sou triste, como eu sou azarado. O obsessor, ele faz isso. E ele desencarna e vai atrás das pessoas porque ele não quer largar. E ele é um escravizado do erro do outro contra ele. Então, ele passa a ser um cara que quer ficar do lado do seu opressor o tempo todo. É isso que você quer? Passar a sua vida do lado do seu opressor, da sua opressão, dos seus pensamentos opressores? Você não quer isso. Você quer ser libertador. Você quer ser aquela pessoa que se comunica, que chega nos lugares e é alegre, que é querida, que as pessoas sentem que você é assim e vão querer ser igual a você. Não é legal isso? Não é uma questão de aparecer, de ser melhor que ninguém. É questão de saúde básica para você, de felicidade, de alegria. E você se libertar em diversos aspectos. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui. Esse vídeo já ficou super longo, mas é um assunto que a gente poderia ficar aqui falando tanto tempo, quem sabe em live. Vamos fazer em live, ficar muito mais tempo falando. Desejo a vocês muita paz, muita luz e libertação em 2021. Pega, escreva no caderninho e pense, eu vou me libertar disso aqui. Eu não vou mais acreditar nessas situações do passado. E você pode, você consegue, você tem força. Muito obrigado, até o próximo vídeo.